Olá, seja bem-vindo ao podcast do Mães pela Graça. Aqui nós falamos sobre como o Evangelho impacta cada detalhe da nossa maternidade. Eu sou a Geise e estou aqui com a minha irmã Jamine. Olá! Se você chegou neste podcast hoje, este episódio faz parte de uma série chamada O Fruto do Espírito na Maternidade. E o assunto de hoje é mansidão. Esta série é inspirada no texto bíblico que se encontra em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos começar então apresentando nossa querida convidada do dia, Carla Novaes. Bem-vinda! A Carla é uma amiga nossa também, da mesma igreja que eu frequento. Ela é esposa, ela é mãe de... Bom, ela vai se apresentar daqui a pouquinho. Mas ela também é filha de pastor, como eu e a Geise, gosta de falar sobre a maternidade, né, Carla? Fala aí um pouquinho sobre você, sua família, seu trabalho, como que são os seus dias. Então tá bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Ai, ela é carioca, gente, esqueci de falar. Você já percebeu primeiro vocês. Ela tem um sotaque aí, ó. Pouco sotaque, parece que já está quase terminando. Então, para começar, 11 anos em Curitiba, vim para cá solteira, né? Sou filha do pastor Novaes, da Marinéia, isso aí, e tenho duas irmãs, a Marcela e a Raquel. Sou casada com o Eduardo, nós temos 2 filhos, o Isaac, nosso primogênito de 3 anos, e a Liz de 8 meses. Eu trabalho fora, numa escola, né, como professora de educação física, eu sou profissional de educação física, e agora estou me aventurando aí no mundo do personal. Jamine, minha amiga querida, que diga. É puxado, gente, é suave, mas eu recomendo. Óbvio, eu jabá aqui. Acho que eu vou precisar contratar também esse trabalho. Opa, estamos aí à disposição. Na escola eu trabalho 2 dias. Os outros dias eu estou trabalhando online por enquanto. Minhas alunas são online, então eu fico em casa, me divido em casa com as minhas crianças e com o meu trabalho, né? A gente ajuda a liderar os jovens lá da igreja, a gente trabalha com os jovens da nossa igreja, né? Somos líderes lá. E é isso que nós fazemos hoje em dia. Ai, que legal, Carla. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada a vocês. Vamos agora para entrar no tema do dia, né? Que é mansidão. Quem aí que está ouvindo, quando ouve essa palavra mansidão, junto da maternidade, dá uma respirada funda e uma risadinha nervosa? Levante a mão! Né, quando a gente falou, Carla, vamos falar sobre mansidão, como é que você se sentiu? Eu pensei assim, hã? Tem certeza? Eu falei, tem certeza? Não, tem certeza. Então tá bom. E eu conversei com a Já, falando o seguinte, a gente se fala de vez em quando, né? E eu falei assim, Já, desde o dia que você me falou sobre mansidão, isso Deus tem falado comigo, eu tenho me colocado também diante de Deus pensando, peraí, tem alguma coisa aí, né? Vamos aqui ver o que Deus quer trabalhar na minha vida, melhorar, e isso me fez ficar alerta dentro da minha casa e nas relações, né? Não só com os filhos, mas em tudo. Imagina, eu e a Jaque estamos trabalhando todos os episódios aí. Nossa, o tanto de pedala que eu tô levando do Espírito Santo diariamente, olha, minhas amigas, é bênção. Mas vamos então começar a falar um pouquinho sobre o que é mansidão. O que vocês entendem por essa palavra, assim? O que é mansidão para vocês? Olha, eu fui procurar no dicionário primeiro, né? Aquela básica. Então, lá no dicionário diz que é a qualidade ou condição do que é manso. Esse é o primeiro. Depois, brandura de gênio ou de índole. Brandura na maneira de se expressar, doçura, meiguice, suavidade. Então, a gente já pensa, né?
a palavra de Deus diz que a palavra branda desvia o furor, né? Então, você, uma pessoa, eu não sei se já aconteceu isso com vocês estão em algum lugar, já aconteceu comigo, geralmente em lojas, departamento, alguma coisa, uma pessoa fica meio chateada e fala com você assim, e você dá aquela resposta bem baixa, bem suave, parece que a pessoa baixa, sabe, tipo, opa, não deu certo aqui, né? E realmente é verdade. Realmente é verdade essa mansidão, né? E não há mais manso, né? Eu sei que ainda não, do que o nosso Senhor Jesus, né? Para nos ensinar isso, não é mesmo? É verdade, perfeito. Quando a gente pensa em Jesus e mansidão, qual é a imagem que vem à nossa cabeça, né? Como ele mostrou com sua vida o que é ser manso. Eu tenho uma imagem, não sei. Olha, gente, vocês falem, viu? Porque eu sou prolixa. Não, pode deixar que a gente também faz. Mas a primeira imagem, quando eu li essa pergunta ali, porque, gente, elas são organizadas, essas meninas maravilhosas aqui, elas mandam ali, né, nosso roteirinho. E a primeira coisa que me vem à cabeça é quando Judas beijou Jesus, né? E diz ali que um dos seus, tem uma Bíblia que diz, um dos seus cortou a orelha de um dos soldados. E Jesus, tipo assim, foi lá, pegou a orelha, colocou no lugar e falou: você acha que se eu não quisesse, não teria aqui legiões de anjos para me proteger, né? Assim, não precisa disso agora. Isso é que tem que acontecer nesse momento, né? Então, aí me vem outra palavra que diz: irai-vos e não pequeis. Os discípulos dele, com certeza, estavam irados. Mas isso não dava para eles a palavra me faltou agora. Carta branca, né? Isso, direito de ir lá e arrancar a orelha do cara porque eu tô chateado. Então é nessa questão, né? Falando até aqui em casa com o meu filho, eu já falei para ele várias vezes: mamãe está chateada, mamãe está brava agora, muito brava. E eu preciso de um tempo para me acalmar, porque eu posso ficar brava, né? Mas até quando começa, por exemplo, termina, na verdade começa não, termina essa questão de eu estou brava, eu tenho direito de gritar, eu tenho direito não. Eu tenho direito agora de tentar me acalmar. É claro que já aconteceu, né, gente? Claro. Já aconteceu de eu, né, sair fora da casinha, sim, sair fora da casinha e falar. Mas eu tento me policiar nesse sentido, né? A gente pode ficar irado, né? Mas até que ponto? Certo? Essa questão do exemplo de Jesus, quando eu penso na mansidão, eu também penso ali mais no finalzinho, sabe? Sim. Na hora que ele estava sofrendo o ataque, né? A resposta dele foi branda, né? Ele não se defendeu, digamos assim. Claro, ele não precisava se defender, né? Sim. Mas ele estava sofrendo ataques muito injustos. De todos os lados, né? De todos os lados. O povo querendo crucificar ele, as pessoas machucando ele, né? Os soldados sacaneando com ele pra caramba ali, né? Ferindo ele em cima da pista, jogando vinagre. Então, eu fico pensando, nesse momento, ele pensou nos outros. Eu sempre penso isso. Acho que até falei sobre isso em outro episódio, né? O quanto ele pensou nas outras pessoas na hora que ele estava sofrendo, né? E a gente, né, gente? Quando a gente tá com dor, qualquer coisa, a gente já pensa, não, mas eu tô com dor de cabeça, né? Agora eu vou pensar em mim, eu vou me cuidar, né? E Jesus ali, né? Sofrendo todo aquele ataque e pensando nas outras pessoas, pensando em salvar o ladrão ao lado dele, pensando em deixar a família para os parentes dele. E é muito amor e mansidão mesmo ali, sendo demonstrado de forma prática, né? Mansidão e obediência ao pai, né? Ele mostra muito a questão da obediência, né? De ser manso e obediente àquele propósito que ele tinha que cumprir, né? Que ele cumpriu. Perfeito, verdade. Então, a imagem que vem na minha cabeça é exatamente essa, né? De ele sofrendo tantos ataques, mas ele queria ser obediente, né? Aquilo que Deus, o Pai, colocou para ele, né? E isso é muito importante, muito
acho que legal a gente levar isso para nossa maternidade também, né? Porque Sim. nós temos um propósito com os nossos filhos, nós temos né? Não é simplesmente criá-los, né? De qualquer maneira. Então, nós sermos obedientes à palavra de Deus também significa ser mansos, né? É verdade. A gente fala tanto de obediência para os nossos filhos, né? Ensiná-los a ser obedientes. E a gente tem que andar em obediência àquilo que Deus já deixou claro na palavra dele, né? Muito legal. E, Carla, na tua vida pessoal, assim, você conhece alguém que tem essa característica como algo muito forte, assim, que é um exemplo na área de mansidão? Meu pai é um cara manso. É um cara, né? É um cara manso. Mas, assim, poucas vezes eu vi o meu pai perder a estribeira, assim. Na verdade, eu acho que foi muito difícil. Eu já tirei ele da estribeira e mesmo assim ele virava para mim e falava assim: "Você agora fica quieta". Isso era o que ele falava, sabe? Aí eu sabia assim, o negócio tá feio. Ele é uma pessoa extremamente mansa, serena, que anda outra milha. E eu me lembro muito de quando eu era adolescente, que eu bati numa menina na escola, gente. Que vergonha, né? Olha, gente, eu fui criada na igreja, tá? A rebeldia veio assim, mas. E aí eu cheguei em casa e chamaram meu pai na escola, né? E o meu pai falou para mim assim: "Olha, Jesus faria isso?" "Ah, pai, mas eu falei para ele que ela que começou", falei para ele assim. Mas o que Jesus faria? Jesus daria outra face, falou assim para mim. Você não pode fazer isso, minha filha. Eu tenho certeza que se você não revidasse, ela ia parar. E eu fiquei me imaginando apanhando da pessoa, né, sem revidar, né? E eu sei que ele conversou comigo, eu me lembro disso como se fosse hoje. Eu nunca mais arrumei briga na escola, né? Praticamente fugia, né, disso, assim. Mas ele é uma pessoa que até hoje eu penso assim, chega a ser um extremo, sabe? De uma coisa assim, porque ser manso não significa que você é uma pessoa fraca, que você é uma pessoa covarde, né? Que você não enfrenta as suas questões, né? Então, meu pai, ele chegava a um extremo assim, tudo bem, não, deixa pra lá. E depois eu tive que tratar muito isso na minha vida quando eu vim morar sozinha, sabe? Essa questão de tipo assim, nem tudo tá tudo bem, tem um jeito de lidar, entendeu? Não sei se vocês conseguiram entender a linha tênue que é assim entre você ser uma pessoa mansa e entre você. Eu sei que nesse momento que a Geise falou assim, Jesus ele tinha um propósito bem claro na vida dele, né? Um propósito bem claro. E ele fala com a gente mesmo pra gente ser manso como ele era, né? Exatamente. E tem a ver com compaixão também, né? Eu acho. Compaixão. Compaixão, né? De ter compaixão pelo próximo, assim, né? Nesse sentido também da mansidão, que acho que seu pai falou, né? Na questão assim, de Jesus daria outra face, né? Jesus teria compaixão daquela pessoa, né? Não retribuiria esse mal fazendo outra coisa ruim, né? Ruim para ela. Nossa, é muito maravilhoso, né, Jesus? Pensa, gente, porque, você tá ali sofrendo a ofensa e ter compaixão pelo ofensor. Não é incrível, assim, você pensar no coração? E claro, né, nós não somos como Jesus, mas nós estamos em processo de santificação, tentando, né, ficar mais parecidas com ele. E realmente, né, no crescimento aí do fruto do Espírito, na expressão do fruto do Espírito, a gente vai se tornando mais como Jesus, né? Sim. Então, realmente, eu gostei muito disso que você falou, Carla, dessa linha tênue, né? Porque acho que na maternidade, às vezes a gente pode oscilar muito entre dois extremos, né? Sim. De ser muito, assim, daí não é mansa, né? Mas, assim, de acabar sendo permissiva com algumas coisas, né? E daí, tipo, 5 minutos depois, falar, não, peraí, vou pôr ordem aqui, daí vira muito autoritária, né? Sim. Eu acho que é bem interessante você trazer essa comparação dos extremos, porque é realmente uma linha tênue, né? A gente precisa ser mansa, mas continuar
cumprindo o chamado de autoridade dentro do nosso lar, né? Verdade. Acho que para mim e verdade. para minha irmã, uma pessoa que é exemplo nessa área é a nossa mãe, né, Gis? Sim, é Questão de verdade. mansidão, porque ao mesmo Uhum. tempo que ela colocava a ordem, a regra, né, Gise? Sim, Também ela aham, tinha essa questão da autoridade, né? Quando sim. falou, tá falado, igual seu pai, né, Carla? Sim. Nossa, Quando, papai quando seu pai falava, então tava. Então a tava gente falando. realmente ter esses exemplos na nossa vida é muito importante também, Uhum. né? Com É certeza. E quais muito. são alguns desafios que nós, como mães, né, podemos encontrar em dificuldade em expressar mansidão com os nossos filhos? No Olha, dia a dia, nessa rotina doida, pandemia, nós tudo trancado em casa com essas crianças. Gente, quantas horas vai ter o episódio? ai, Jesus, pra gente falar tudo aqui. Ponto 1, ponto 1. Ai, vamos lá. Ai, gente, olha, eu vou falar uma coisa. Eu vou falar da minha mãe agora, tá? Uhum. Mãe, eu te amo. Se você estiver ouvindo isso, você é maravilhosa. Você para mim é uma inspiração, porque minha mãe, ela é uma mulher muito sábia, perdão. Minha mãe é uma mulher muito sábia, muito temente a Deus, sabe? Muito aquela mulher que Deus fala mesmo com ela e ela chega com umas coisas assim para mim que eu tenho muito claras na minha vida até hoje, sabe? Só que minha mãe era aquela pessoa que eu fazia alguma coisa e ela atacava a primeira coisa que vinha na frente para me acertar lá onde eu estava. Uhum. Mas eu tô viva, mãe, te amo, tá? Mas eu tô falando nisso porque quando eu engravidei do Isaac, a minha mãe falou muito sobre isso comigo, sobre o grito que ela, né, fez e ela falou assim para mim, filha, sabe, a mamãe errou. A mamãe devia ter sido mais calma com vocês, a mamãe devia ter sido mais ter sido mais mansa, né, com Sim. vocês. E isso não aconteceu. Então eu tô falando com você agora, filha. Tenta não gritar com seu filho, tenta ouvir o que ele tem a dizer, sabe? Tente ser mansa com seu filho. Olha, ela falou isso para mim a gestação inteira. Aí ela, sabe por quê, filha? Porque eu me arrependo de ter feito isso com vocês. Eu falei, mãe, mas a gente tá viva, estamos com saúde, não estamos traumatizadas, tá? Fica tranquila. Tá Mas eu perdoada. acho que tá perdoada em nome Depois de que a Jesus. gente vira mãe, dizem que a gente perdoa os nossos pais, viu? Eu quero ver quando chegar a adolescência aí dos filhos. A gente falar, Socorro. Senhor, como eu dei trabalho, coitado dos meus pais. E nós, né, Geise, não sei com esses meninos aí, eu não sei as Olha. meninas, mas Acho que cada um tem o seu lado, né? Seus sim, desafios. sim. E eu sei que a mamãe, ela me ajudou isso. Então, desde que eu vi isso, eu tento fazer isso com o Isaac, sabe? E com a Liz também, é óbvio, né? Eu falo mais com o Isaac, porque o Isaac ele já fala, ele já expressa, né? O Sim, sentimento dele, né? Então, eu fico brava, muito brava, muitas vezes, por essa questão de ter que falar 10.457 vezes a mesma coisa e a criança tá ali fazendo. Você acabou de falar, gente, virou as costas, ele tá fazendo. E aí, eu como educadora, mas também não sou pedagoga, não. A pedagoga aqui é a Já, né? Mas eu lembro muito de Piaget, que diz que a criança ela tem um processo que chega ao acomodar. Então, isso abranda, digamos assim, o meu coração. Quando eu estou bem brava, eu penso, Senhor, ele vai acomodar um dia. Isso vai entrar no cérebro, na mente dele, e ele vai fazer. E quando ele fizer, eu vou dar glória, eu vou dar graça, eu vou falar, Senhor, olha, deu certo, graças a Deus. Não é assim, gente? Sim, com certeza. totalmente assim. Sim. É verdade. Deus é tão paciente e manso com a gente. Ele repete 500.000 vezes, né? E a gente erra de novo, né? O Espírito Santo vai lá, toca no coração, a gente erra de novo, né? Até que a gente consegue abandonar certos pecados aí e vai seguindo a vida nesse processo de santificação, né? Com os nossos filhos não é diferente. Eles Temos são que menores, perdoá-los também. com desenvolvimento, né, cerebral ainda em andamento, né? Sim.
são isso que você falou, né, do processo de aprendizado que as crianças passam. A gente tem que lembrar dessas coisas, né? Claro que não é fácil, né, gente? Eu não estou aqui falando que aqui em casa eu sou mansa, não sou, eu tenho muita dificuldade em expressar a mansidão, né? E como a Já perguntou, né, dos desafios que a gente tem como mães, eu acho que o desafio que é muito, muito grande, acho que para todas as mães, é que as crianças estão sempre pedindo e exigindo e solicitando, né? Assim, porque elas são crianças e totalmente dependentes de nós, tá tudo certo com isso, né? Sim. Se a criança não está demandando nada, né? A gente sabe que pode ser que tenha algum problema, na verdade. Né? Verdade. Então a gente sabe, nossos filhos estão ali, né, gente, pedindo coisas. Água, limpar o bumbum, não sei o quê. E nós, né, seres humanas falhas, né? E a gente tem horas que a mansidão fica lá pra fora, né? A gente simplesmente, eu falando por mim, assim, tem horas, gente, que de verdade até me dá uma agonia sensorial de tanto que eles encostam em mim, sabe? A gente tava até conversando antes de começar a gravação. Gente, que termo, agonia sensorial, amei. Agonia. Vocês sentem isso, gente? Eu sou louca. Mas assim, não, tem dias que é meio. Hoje, né? Hoje eu até estava contando para vocês, vou contar aqui para as meninas ouvirem também. Pode. Eu estava fazendo a janta, gente. Tinha uma hora que o meu mais novo, de 1 aninho e pouco, estava literalmente deitado em cima dos meus pés, assim, mas curtindo um chamego em cima dos meus pés, assim, tá? De boaço, assim, agarrado com algum bichinho de pelúcia e deitadinho em cima dos meus pés. E o mais velho abraçado na minha perna, assim, né? Em uma das minhas pernas. E eu ali com a frigideira na mão fazendo o jantar. Eu olhei para baixo, assim, aquilo me deu uma aflição. Ai, Senhor. Eu não consigo andar, né? Eu não consigo mexer meu pé. Pois é. Final do dia. E ali a mansidão, né? Eu dei uma pequena surtadinha, assim, tipo... Levi, vai brincar lá, Caio, vai brincar ali. Você deu uma coisa para cada um fazer e eu queria só entregar a janta, né? Sim. E nessas horas, assim, eu acho que esse é o desafio de ter um ser humano que tá sempre ali do teu lado, né? Assim, tá sempre exigindo. E é difícil, né, gente? É verdade. É muito difícil. Eu tenho a outra questão de dificuldade de expressar a mansidão, porque vocês duas sabem, vocês já viram situações minhas assim, que são a questão dos brinquedos espalhados pela casa. Eu tenho uma pessoa louca de organizar. A Jamile tem um treco. Eu tenho um treco. Já vou organizando. Até em encontros, quando tem mais crianças, eu já vou catando as coisas. Acho que é mal de professor um pouco isso. É mal. Que vai organizando a sala, sabe? A gente até chega a falar pra ela, a gente já vai guardar. Fica tranquila aí, querida. Não tem problema, depois eu arrumo. Minha irmã também fala isso. Minha irmã fala. Mas olha, isso dos brinquedos eu abstraí, gente. Ai, porque eu pensei assim. Eu ainda tenho dificuldade de abstrair. Não, era assim, ter que sair e guardar os brinquedos, vai voltar a guardar os brinquedos, já fazendo não sei o quê. Aí eu resolvi, vamos guardar os brinquedos no final do dia. Se tiver no meu pé, assim, digamos assim, sabe? Eu mesmo ponho pro ladinho assim, porque minha casa aqui é cozinha e sala, né? Eu mesmo ponho pro lado, ou se ele vem falar comigo assim, mamãe, eu queria brincar com isso. Daí eu falo, então vamos guardar isso. Né? Nesse sentido. Sim. Mas aí eu tava ficando muito braba também, assim, e para guardar, eu já percebi, por exemplo, com o Isaac aqui, ele tem que ser junto, entendeu? Não é aquela coisa de tipo assim, guarda que eu vou voltar, guarda. Não é igual sala de aula que um começa a juntar, todo mundo começa a juntar, né? Filho não é assim. Não é. Aí tem que ser junto. Eu li alguma coisa que com 4 anos, vamos ver se isso é verdade ou não, você já pode dar assim uma orientação e ficar olhando para ver se ele faz sozinho, digamos assim, digo de guardar, de organizar, sabe? É claro que tem suas diferenças, mas aqui em casa o Isaac ainda não. Aqui também, Carla, que a gente tem problema nessa hora de guardar. Não. Por mais que eu ensine, né, fala, sempre precisa estar ali juntinho. Canta música, até música eu canto. Mas esse exemplo que a Carla deu, não sei se as mães que estão ouvindo aí vão se identificar, mas acho que todo mundo, né, na hora de guardar brinquedo, tem os desafios aí, né? Sim. Mas eu acho legal, assim, que você falou, que você pensou numa estratégia, né, para você não ficar o dia inteiro
assim, surtando ou pedindo toda hora, você, para sua paz, para você tá ok pedir para o final do dia, né? Claro que isso vai variar dependendo de cada família, onde mora, o que faz durante o dia em casa e tudo mais, né? Mas é isso, gente, a gente tem que ir pensando em estratégias, né? Para facilitar o nosso dia a dia, né? Para não colocar a gente em situações que vão sempre, né, deixar a gente à flor da pele, digamos assim, né? Verdade. Agora, eu queria entender, assim, vamos tentar entender juntas, Sim. por que é tão difícil sermos mansas, né? O que será que está por trás disso? Por que é tão difícil a gente ser mansa, a gente praticar isso? É o pecado, né, Gê? É o pecado que está entranhado em nós e a gente é egoísta. Por mais que a gente seja mãe, a gente seja e a gente aprende, né, que agora vai ser um tempo grande você ter que aquele amor sacrificial que não chega aos pés do amor de Jesus, é claro, né? E tem uma hora que você acha assim, caraca, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vejo isso, eu vejo aquilo, mas como é que pode? Já começa aquilo te subir e aquilo te dá um negócio e você acaba explodindo. Isso eu estou falando de maternidade, fora que a gente está falando aqui da maternidade com os nossos filhos, né? Mas acontece em vários outros lugares que eu acho que é ligado ao egoísmo, assim, de você achar assim, poxa, mas eu tinha preferência, eu tinha isso, e aí você vai se irando por causa daquela situação, porque você achou que você, entendeu? Não sei se é essa visão, assim, mas é o que eu penso, Eu assim. também, eu concordo. Eu concordo. Eu estava até pensando, assim, que a gente muitas vezes pensa, né? Nossa, antes de ter filhos, eu não tinha problema com mansidão, né? Antes de ter filhos, nossa, estava tranquila com essa questão da paciência ou outras coisas aí, né? Aí depois que eu virei mãe, parece que eu retrocedi, né? Ou né, mas na verdade é porque é muito, digamos, mais fácil você ter paciência se você não tem que lidar com situações, né, que exigem que você desenvolva esse fruto, né? Sim. E assim é para tudo, né, gente? Eu vi isso num vídeo semana passada. Eu vou buscar depois para colocar nas anotações aqui do episódio para vocês verem também. De uma americana, assim, ela falando justamente isso, assim, porque parece que eu retrocedi depois que eu virei mãe, né? Porque parece que meus pecados, parece que eu não sou mais tão espiritual e tão, né, tá mais difícil agora. Na verdade, gente, a gente tem que olhar para isso com muita gratidão, porque é o Senhor nos refinando, né, através da maternidade. E é um presente muito grande a gente poder ser refinada, assim, dentro do nosso lar, com essas pessoinhas que o Senhor nos entregou como herança, né? Verdade. Mas é um desafio. É bem isso que você falou, é o pecado sendo exposto, né? Sim. Assim, a gente vai sendo desafiada nisso diariamente, né? Verdade. E eu concordo com essa questão que a Carla falou do pecado, né? É o pecado do nosso ego aí, né? Que não deixa nós querendo sempre nos colocar, às vezes, na frente dos outros, né? E a Bíblia fala justamente o contrário, né? De servir, de colocar os outros, considerar os outros superiores a nós, né? Inclusive, essa questão da família, né? Do lar, dos nossos filhos. Inclusive os nossos pequeninos, né? Por exemplo, a criança, né? A criança pequena tá aprendendo ainda a usar suas mãos e vai lá e te dá um tapa no rosto, né? Assim, brincando. O Levi tá nessa fase, né? De ele chega e fala pá! E dá risada, né? E a gente tá ensinando, né? A força e tal. Imagina, né? Se eu simplesmente vou lá e falo, não pode bater e dar um tapa de volta, né? Digamos assim. Ou puxa cabelo, né, gente? Tem pai que puxa cabelo, eu já vi. Exato. Puxou o meu, vou puxar o dele para aprender, gente. Para sentir, né? E assim, são tantas coisas pequenas no dia a dia que a gente é testada na mansidão de não revidar, de ter uma resposta branda, né? A criança vai lá e grita com você abaixa, fala mansamente, né? Aquela coisa com autoridade, mas uma resposta branda, né? Que você mencionou no início ali do provérbio, né? E é realmente constantemente dar a outra face, parece, né? Verdade. A criança tá ali, não está propositalmente te atacando, mas de certa forma a gente, né, a nossa carne se sente atacada, né? Exatamente. O nosso ego foi ferido, né?
você tem 3 anos e você me respondeu desse jeito? Ah, agora você vai ver, né? Nosso E a gente ego tem que foi ferido ali. constantemente, né? O ego, a gente tem que constantemente dar outra face, né? E Eu a tive gente- uma situação hoje aí, no elevador, contei pra vocês antes. Conta pra todas. A Maria gosta de dar umas respostas assim, que às vezes, né, parece que. Mas o meu espírito Deus tem trabalhado aí, pra gente ficar mansa, claro que discipliná-la e orientá-la, né, que muitas vezes Uhum. não pode falar desse jeito, enfim. Mas esse espírito de mansidão, né, inclusive cai aqui na pergunta que eu vou fazer, que é a próxima, Carla. Como é que a gente pode crescer em mansidão? Qual que é a nossa esperança? Eu sei que Mateus 11 aqui, 29 fala, tomem sobre vocês o meu jugo, né, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Acredito que aí tem uma grande resposta, né, Carla? Sim, então, essa questão, né, de demonstrar mansidão para os nossos filhos, né, e como é que a gente pode crescer em mansidão, como você falou, né, só em Jesus, né, Uhum. como ele falou ali, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu costumo usar muito a frase, eu costumo orar muito, falando para Deus assim, me ajuda a ficar ligada com o Senhor, né? Uhum. Ligada no sentido de ligada à palavra de Deus, a lembrar o que Deus diz na palavra dele, né? Uhum. Ligada no que Jesus faria nessa situação, né? Uhum. Que quando, eu costumo dizer, quando a gente está sã, assim, tranquila, bem, a gente consegue, né, respirar e tipo assim, peraí, vamos ver o que eu vou fazer aqui. Tem hora que chega uma situação que você realmente explode. Mas se você está ligada com Deus, nessa busca, e aí cito Dona Marinéia, maravilhosa, que um dia falou comigo assim, filha, onde você estiver, se você clamar por Jesus, ele vem ao teu encontro. Então, nós como mães, né, na situação diária, que às vezes acontece de minuto em minuto, é uma coisa muito rápida. Você acha que você venceu uma coisa e aí vem outra. E aí você conseguir fazer assim, Espírito Santo, o que eu faço aqui? Me ajuda. De que maneira eu posso lidar com essa situação? E é questão de segundos, aquela questão de filme. Sabe aqueles filmes que você vê e aí o personagem está batendo no outro, batendo, aí de repente mostra a câmera de novo, o personagem está olhando para o outro e pensando que ele queria bater, mas ele não está batendo. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, tipo assim, eu queria defenestrar, né? Literalmente jogar pela janela, mas não posso. Então, o que eu farei, Senhor? Então, eu creio que crescer em mansidão é isso, Amém. né? Porque diz que se você for mansa, você tem domínio próprio, né? Se você é manso, você perdoa. Se você é manso, você é submisso a Deus, né? Sim. Então, a gente tem que estar nessa busca diária com o Senhor, porque a gente não consegue sozinho, de jeito maneira. E é muito interessante que esse versículo fala: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, né? Aprender do Senhor é aprender a ser manso, né? Aprender a buscar isso que você falou mesmo, Carla. Ser parecido com Jesus, né? Buscar isso todos os dias, né? E legal que ele completa, pois sou manso e humilde de coração. E vocês estavam falando ali do ego, né? Que a humildade é o contrário disso, né? Então a mansidão realmente tem tudo a ver com isso, né? Em sermos humildes, em dar outra face. Claro que não é deixar a criança bater de novo em você, né? Mas não revidar, né? Não responder à altura, não ofender, né, quando se sente ofendida. E acho assim que com as crianças é muito importante a gente entender do desenvolvimento delas, porque de fato, até uma certa idade, elas não estão tentando nos ofender mesmo, né? Sim. Elas simplesmente estão sendo crianças, e a gente tem que ter um olhar de compaixão, né? Estão procurando o lugar dela, né? Onde eu faço parte aqui? Qual que é o meu lugar nesse contexto familiar, né? Elas estão buscando o espaço delas, até onde eu posso ir,
E cabe a nós entendermos isso, né? Não simplesmente atacarmos como se elas fossem adultos, porque elas nem pensam como nós, né? Como a Geise falou, o cérebro delas está em desenvolvimento e elas estão tipo assim, eu posso fazer isso? Não, a mamãe falou que não, eu não posso. E eu já vi o Isaac falando com outras pessoas, nunca falou comigo, mas as pessoas falando alguma coisa, ele, não, a mamãe falou que isso não pode. Aí você pensa, ô Senhor, tem jeito, Deus. Ai, daquele quentinho no coração, né? Esses dias eu li um texto exatamente sobre isso. Por que a gente quer exigir das crianças comportamento de adultos, sendo que elas não são adultos. Por exemplo, no shopping, quando elas querem um brinquedo, vamos supor que fosse um adulto, você não ia arrancar ele pelo braço, puxar ele pelo braço, levar, não sei o quê, falar grosso, né? Por que com as crianças a gente tem essa exigência desse comportamento, né? Ah, tem que ser assim, tem que fazer assim, tem que, né? Então, esse discernimento que o Espírito Santo tem que nos dar, né, no nosso dia a dia. Poxa, isso é coisa realmente de criança, né? Ou é algo que exige um pastoreio, né, de mim como mãe na vida dela, né? É um pecado ali que está surgindo, que eu preciso pastorear esse coraçãozinho dela, né? Que eu preciso ensiná-la que isso não é legal, que isso não é certo. É verdade. E é um desafio, né? É um desafio você saber quando que você age ali, né? Tem que ser tudo muito intencional, né? Tudo muito intencional. Tipo assim, ai, Espírito Santo. Eu tenho um pastor que. É isso que você falou mesmo. Conversa diária ali com o Espírito Santo, né? Você falou, Tem um pastor que eu vi que ele ora falando assim para Deus dar um plano. E eu faço isso às vezes. Senhor, preciso de um plano aqui para resolver essa situação aqui. Só o Senhor pode dar, né? E esperar nele. E é como a gente falou, clamor, Deus, se a gente estiver buscando, Deus vai te dar ali. Vai te falar e você vai conseguir lidar com a situação corretamente, né? Sim, é verdade. E para a gente estar, né, em constante relacionamento com o Espírito Santo, a gente precisa buscá-lo diariamente, né? Ter um relacionamento com o nosso Pai, né? A gente sempre fala sobre isso e a gente sempre vai falar, viu, mulherada? Porque realmente faz toda a diferença na nossa vida. E por isso que a gente quer te perguntar também, Carla, como a gente tem perguntado para todas as nossas convidadas nessa série, como que na sua rotina atual aí, de professora, mãe, né, de 2 crianças pequenas, como que você se organiza hoje em dia para ter o seu tempo com o Senhor? E como tem sido essa jornada para você? Assim, mudou depois que você virou mãe? Como que você se arranjou aí para que isso continuasse sendo uma prioridade? Gente, é assim, uma luta diária, digamos assim, comigo mesmo. Porque eu, já sabe, eu sou ligada no 220. Eu tenho problemas em parar, assim. Então, quem tem me salvo, acho que essa é a palavra, é a YouVersion. Eu faço assim. Tem dias que antes das crianças acordarem, eu levanto e leio ali a YouVersion, oro, faço a minha devocional. Tem dias que não rola, que elas acordam juntos, daí eu escuto. Põe ali no áudio, sabe? Sim. E oro e louvo, põe um louvor. Aqui em casa tem a abençoada da Alexa, e eu já falo com ela, toca aí não sei o que, toca aí uma música. Mas assim, eu tenho que me policiar todos os dias, sabe? Não, a minha... policiar. Porque o que acontece? Eu busco ao Senhor no banheiro, tomando banho, orando, sabe? Falando com Deus ali. Eu tenho mais facilidade se eu estou fazendo alguma coisa, sabe? Deus tem que me aquietar. Eu tenho que lutar muito comigo, e isso aqui é falando assim, de corpo e alma. Uma confissão. É uma confissão. Eu não sou aquela pessoa assim que vai ficar no quarto horas ali, sabe? Olha, Deus queira um dia o Senhor faça esse milagre na minha vida. Eu tenho mesmo, eu ouço muito aí o YouVersion,
que tem sido assim, nossa, minha ajudadora, meu aplicativo ajudador. E quando eu estou assim, geralmente é no banheiro, gente. Geralmente é tomando banho que eu consigo orar, fazer minhas orações depois de ter lido, louvar a Deus, sabe? E falar do que eu estou passando e pedir a Deus para que tenha misericórdia de mim, viu? Porque ainda não tem como é que fala? Vocês duas são assim, né? Vou aqui, de manhã acordei, vou fazer o meu devocional. 2, vou fazer. Eu sou assim, eu tenho isso aqui tudo para fazer, vou fazer isso agora. Deu, agora vou fazer o outro. São jeitos diferentes, né? Sim, claro. E é legal, assim, os exemplos que a gente tem ouvido, né, durante essa série, porque tudo também tem muito a ver com a nossa personalidade, o nosso jeito de ser. E olha que legal, Deus nos fez todas diferentes, né? Sim. E somos todas irmãs, filhas do mesmo Pai, né? Nosso Pai Celeste. E Ele ama o jeitinho de cada uma de nós e tá moldando naquilo que precisa, né? Precisa aquietar uma um pouco mais, né? Precisa chacoalhar a outra um pouco mais, e assim a gente vai crescendo com o Espírito Santo, né? Amém. Muito legal, Carla. Carla, muito obrigada, viu, por essa conversa. Obrigada a vocês. Muito gostoso aprender com você, ter essa troca, né, já. É verdade. Muito obrigada, Carla. Obrigada pela disposição aí. Obrigada a vocês. Eu fico muito feliz de poder somar um pouquinho. Estou escutando os podcasts, viu? Que legal. Vou para a escola escutando no carro. Legal. São super legais, assim, e já falaram muito ao meu coração. Eu peço a Deus que continue abençoando vocês, dando graça, porque eu sei que vocês são mulheres ocupadíssimas, né? E que Deus tenha aí abençoado vocês para estar fazendo esse trabalho tão legal, ajudando as mães e trazendo mães para o reino, eu espero, né? Buscando aí mães que encontrem esse alento, né, na palavra de Deus, né? Amém, que assim seja. Querida, você pode orar conosco para encerrar esse episódio? Claro, posso sim. Senhor amado, eu quero primeiramente te agradecer pela sua misericórdia, pelo seu amor infinito para conosco, por ser um Deus manso, Senhor, por ser um Deus que olha para nós assim com graça, e que nos auxilia a continuarmos nessa nossa vida aqui tão pecadora, Senhor. Deus, eu quero te pedir que o Senhor haja em nós, Pai, para que nós possamos transmitir essa mansidão, primeiramente no nosso lar, com os nossos filhos, com os nossos maridos, Senhor, e que isso venha a reverberar, Senhor amado, para os outros lugares, né, para a nossa igreja, com a nossa família, Senhor amado, que nós possamos ter essa busca diária, Senhor amado, de estar diante de Ti e buscar em Ti essa humildade, essa mansidão, esse domínio próprio, esse perdoar, Senhor amado, que só Tu pode efetuar em nós, Senhor. Nós Te louvamos, Te agradecemos por essa oportunidade de podermos falar aqui e que outras mães possam ouvir, Senhor, e que o Senhor seja com cada lar, Pai, cada lar que vai ouvir esse podcast, que o Senhor possa, Senhor amado, estar ali, trazendo paz, trazendo mansidão, Senhor amado, trazendo sabedoria, Senhor, a essas mulheres, ó Pai, que estão buscando a cada dia mais de Ti. Obrigada pela vida da Jamine, da Geisa, seja com as famílias delas, Senhor amado, e cuide delas também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso, se você ainda não nos segue no Instagram, siga-nos para saber sempre das novidades do Ministério Mães pela Graça. Também acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. Na semana que vem falaremos sobre domínio próprio, será o último episódio da série, viu? Esperamos você! Vamos sempre lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso!